Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero expressar aqui a minha percepção sobre o que ocorreu ontem com a primeira turma do tribunal, que votou e que legislou, na verdade, sobre uma temática que não é competência do judiciário. Em primeiro lugar, esse é um tema que caberia ao Congresso Nacional legislar. Já foi proposto, inclusive, fazer plebiscito. E num plebiscito, obviamente, que a maioria votaria contra o aborto. Isso nós sabemos por causa da formação do povo brasileiro. A nossa tradição cristã, judaica cristã, não permitiria uma situação dessa. Mas, como isso faz parte de um projeto internacional, há tempos isso está sendo jogado goela abaixo nas sociedades democráticas. Isso se percebe em muitos países do Ocidente, estão sofrendo constantemente esse tipo de processo, ignora os criadores de lei, ignora as casas legislativas e precipitadamente saem fora da sua função e legislam sobre assuntos que não é de competência do Poder Judiciário. Eu, independentemente da minha fé, da minha crença, independentemente dos meus valores, eu questiono o que ocorreu ontem em relação ao voto do ministro Barroso. Para mim foi assustador, porque ele deixa a função dele de juiz e age como se fosse um legislador. E isso não pode acontecer. Os poderes têm os seus limites, são harmônicos, mas cada um tem que ficar na sua esfera de atuação. Não é a primeira vez que a justiça faz isso. Já outras vezes nós já observamos esse tipo de procedimento. E isso é muito ruim, porque se continuar assim, então não há necessidade mesmo mais de legislativo. Então deixa só os dois poderes, o executivo e o judiciário, se for para seguir esse tipo de comportamento. Mas eu quero fazer aqui uma reflexão nessa questão ainda, nessa imposição cultural que estão querendo fazer, desconsiderando a maioria das pessoas habitantes nesse país, de tradição judaica cristã, desconsiderando a nossa tradição cristã, a nossa formação, e tentando colocar goela abaixo preceitos que não nos interessam. E aí, nobres vereadores que já utilizaram a tribuna, Jorge Schneider, Campos Filhos, o nobre vereador Vinícius e outros aqui, Tiago Ferrari, doutor Tiago Ferrari, eu fiquei pensando em uma obra, parece que é da década de 61, tinha uma escritora, uma filósofa judia, alemã, de origem alemã, chamada Hannah Arendt. Ela escreveu sobre a banalização do mal. Essa ideia de banalizar o mal é o seguinte, é quando a sociedade é tão massificada e fica incapaz de reagir, de julgamentos morais. Então eles massificam tanto através da mídia, de decisões judiciais absurdas, que a população não reage mais, perde o discernimento moral, de reagir o que é certo e o que é errado. Isso é a banalização do mal. Quando as pessoas não conseguem mais reagir, porque foram tão massificadas, e esses grupos que defendem essas bandeiras, eles colocam todos os outros que discordam deles como retrógrados, conservadores, fundamentalistas, eles rotulam as pessoas, de maneira que as pessoas se escondem, elas não têm coragem de falar, porque elas são massificadas, porque é uma tentativa de mostrar que apoiar certas atitudes é algo vanguardista, tomar certas atitudes é como se fosse uma pessoa moderna, para frente, e nós estamos assistindo essas coisas no nosso país, e eu lamento profundamente. Está na hora da população reagir. Nós somos a maioria. Então nós não podemos ficar calados frente a esses ataques
tentando solapar a nossa construção cultural. Não interessa se isso é uma norma internacional, e daí? Agora nós queremos ficar no campo das ideias. Não é uma questão de pessoalidade, as pessoas têm o direito de discordar de tudo que eu estou falando, mas democracia é 50+1, e nesse país 50+1 é contra o aborto. Sim, se for fazer uma pesquisa, chega a 90%, 80%, mas democracia é 50+1 só. Então eu acho tão estranho quando ocorre uma decisão dessa natureza, falha, arcaica, obtusa, e é lamentável que um ministro aproveite de um simples julgamento de habeas corpus, um simples julgamento, para implantar uma invenção abortista. Isso é uma invenção, não tinha nada a ver com o assunto dele. Aliás, as pessoas que estavam apelando nem entraram nesse mérito, nem pediram, porque sabem do absurdo. No entanto, não é a primeira vez que o ministro Barroso sinaliza para a bandeira abortista. Não é a primeira vez, porque existe nesse país pessoas que querem pôr goela abaixo sobre nós, sobre a maioria da população, pensamentos que são completamente absurdos, que é a população que tem bom senso, que ainda tem consciência de uma moralidade. Eu diria até que isso é algo divino, todo ser humano tem no seu coração, por mais frio que seja, há um pavio que fumega dentro do indivíduo, que nós temos que ser a favor da vida. É óbvio isso. Eu duvido que algum ser humano seja a favor do aborto. Eu duvido. O que existe, é verdade, uma possibilidade de discussão em algumas situações, mas não significa que isso deve ser imposto para toda a população, de jeito nenhum. A pessoa pode até ter um pensamento diferente, mas não querer impor para a maioria, que rejeita, que não aceita esse tipo de coisa. Então nós estamos num processo democrático, e nós temos que estar atentos, porque a democracia é o sistema menos ruim que existe na face da terra. Mas nós temos que estar atentos. Atentos porque coisas estão acontecendo no nosso país na calada da noite. Coisas estranhas estão acontecendo no Brasil em momentos em que a população está anestesiada. Como ocorreu ontem, a população em luto, a população abalada por uma tragédia coletiva, e aí alguns espertalhões, alguns indivíduos espertos, querem colocar goela abaixo esse pensamento míope, pequenininho, sobre a maioria da população. Então nós não vamos aceitar. Pode nos rotular de conservadores, pode rotular de fundamentalista, pode rotular de arcaico, mas nós vamos estar aqui utilizando esse espaço democrático, no campo das ideias, defendendo a cultura, a tradição brasileira. A maioria das pessoas, religiosas ou não, defendem a vida. Pois não, nobre vereador Vinícius Gratti? Parabéns pela fala, vereador. Rapidamente, para o senhor ter uma ideia, não tive tempo de falar no tempo de liderança do PSB, 90% da população se declarou contrário ao aborto no Ibope de 2003. Em 2005, o Ibope colocou também que a aprovação do aborto de 2003 para 2005 diminuiu de 10% para 3%. O Datafolha, em 2007, o percentual dos que achavam a prática de aborto muito grave foi de 61% em 98 para 71% em 2007. Só 3% consideraram moralmente aceitável fazer um aborto. Então, vereador, hoje é muito claro que mais de 80% das pessoas são contrárias. E muitos daqueles que defendem formam uma família, têm filhos, de forma bastante conservadora, mas depois vem lançar bravata, dizer que é a favor do aborto. É isso. Muito obrigado, vereador. Eu encerro as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores, preocupado com essa banalização do mal. Mas eu espero, sinceramente, que essa maioria
não permita, mesmo que sejam rotulados, não aceite esse tipo de colocação, de imposição ideológica, goela abaixo contra a maioria da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.